BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A área de direito tributário é um ramo do direito que regula a cobrança de tributos e contribuições pelo governo. Ela estabelece as regras sobre como impostos, taxas e contribuições devem ser aplicados, calculados e pagos, tanto por empresas quanto por indivíduos. Além disso, o direito tributário define os direitos e deveres dos contribuintes e do fisco, lidando com questões como planejamento tributário, fiscalizações e disputas legais relacionadas a tributos. Seu principal objetivo é assegurar que a arrecadação ocorra de forma justa e dentro dos parâmetros legais estabelecidos. E este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Midini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Thaís de Laurentiis, sócia do Rivite Dias Advogados, doutora pela USP e professora do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Thaís, seja muito bem-vinda e obrigado para o nosso convite, viu? Obrigada, Gabriel, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui hoje e espero poder contribuir com o podcast. Com certeza, Thaís. E Thaís, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como você foi parar no direito tributário, e eu estou muito feliz aqui com a sua presença, viu? Obrigada. Eu acho que tem uma dose de vocação e uma dose de acaso, como tudo na vida, né? Quando eu estava na faculdade, rapidamente eu percebi que a minha vocação era para direito público, não para direito privado, que eu gostava de questões ligadas ao Estado e não de briga entre pessoas, digamos assim. E daí, por um acaso, eu fui parar no escritório para fazer estágio em direito tributário, logo no começo da faculdade, assim, e me apaixonei, gostei. Talvez em alguma medida porque é uma área do direito bastante difícil e eu não gosto de coisa fácil nessa vida. Então, fui me enfrenhando nessa área, sempre tive uma vida acadêmica muito intensa, assim. Então, eu terminei a faculdade no Largo de São Francisco e já entrei no mestrado direto. Uma parte do meu mestrado eu fiz no exterior, num intercâmbio acadêmico que a São Francisco oferece, na França. E pouco tempo depois já fui para o doutorado, nesse meio tempo fui conselheira do CARF, então sempre aí me especializando cada vez mais e ficando amarrada nessa área do direito com unhas e dentes, assim. Hoje eu não sei falar de outra coisa, eu só sei falar de direito tributário. Que beleza. Mas por que você resolveu fazer direito? Como que foi isso? Direito? Eu era das humanas, sempre fui, assim. Meu terror era estudar bicho, estudar anatomia. Eu acho até que eu teria sido uma pessoa, uma engenheira, talvez uma arquiteta, que funcionasse bem. Exatas era um negócio que funcionava bem. E o direito tributário tem um pouquinho disso. Então, acho que, assim, dentre os ramos do direito, o que você é mais capaz de mexer com números é direito tributário. A gente trabalha com Excel, assim. A gente não trabalha só com Word, quem trabalha com direito tributário. Mas nessa toada assim, de humanas, eu sempre fui uma pessoa muito pragmática. Então, por exemplo, meu irmão mais velho fez filosofia na USP. Nossa, que legal. Ele fez direito também, fez direito na PUC. Mas eu, assim, então, sendo humanas, direito era um negócio que fazia sentido, assim, para mim. E a meta, que era um sonho, né, de fazer São Francisco, estudar na São Francisco. Então, para lá eu fui. Muito legal, Thaís. E, Thaís, eu queria se você pudesse explicar nas suas palavras o que é o direito tributário e por que ele é tão importante, né, para a sociedade. É muito legal tentar explicar isso de uma maneira simples, e você sabe que é engraçado porque eu tenho 2 filhos pequenos. E eu já ensaiei algumas vezes tentar explicar para eles o que eu faço, assim. Então, desde pessoas do mundo jurídico ou simplesmente do mundo empresarial até para crianças, é interessante você pensar como que você pode transmutar isso numa linguagem palpável. Mas, assim, o Estado precisa funcionar. O Estado precisa ter recursos para
prover para a sociedade as suas obrigações, né? Da saúde, da educação, cuidar dos bens públicos e das pessoas, né? Oferecer os direitos fundamentais sociais aí, que as pessoas estão constitucionalmente asseguradas, assim como também cuidar do meio ambiente, tudo isso. Para tudo isso precisa de dinheiro, né? E daí a questão é de onde vem o dinheiro? A principal fonte de arrecadação do dinheiro do Estado é o tributo. Então, basicamente, a ideia de tributar é todo mundo da sociedade contribui um pouquinho para que a máquina estatal tenha dinheiro para fazer o que ele precisa fazer. E daí começa a entrar uma parte técnica, constitucional, que existem vários tipos de tributos. Então, assim, até o momento que você foi apresentar o podcast, você falou, tem as contribuições, tem os impostos, tem as taxas. Sim, e daí a gente vai entrando nos meandros de o que são essas coisas? Tem diferença entre uma e outra? Por que eu uso uma ou outra? Qual que é a tecnicidade que o aparato estatal tem para poder tirar um pedacinho do que é seu, da sua propriedade, do seu dinheiro, para trazer para o Estado nesse princípio da solidariedade aí que a gente tem, de que todo mundo tem que contribuir para a máquina social funcionar. Legal, Thaís. Thaís, a gente vê, acho que você explicou de uma maneira bem legal isso. Eu ainda não tinha pensado dessa maneira, assim, ficar fácil de entender. Tá menos doido fácil coração não, de pagar tributo. Exato, não é? Ninguém gosta de pagar tributo. Não é gostoso, não. Mas esse é o pensamento bonito. A gente tem que pensar que está todo mundo contribuindo. É isso aí, Thaís. Eu acho que é um pensamento legal aí. Thaís, eu queria saber, a gente pensa, né, no tributo não só, né, dessa maneira como você falou, mas também como uma forma de você se estruturar, você precisa entender para que são eles. Eu queria saber qual que é a importância do planejamento tributário, assim, porque por que ele pode ajudar tanto as empresas, né? Porque não a gente pensa nas grandes empresas, mas também tem as menores, e muitas vezes elas não pensam nisso um pouco no negócio, faz parte. Né? Queria que você pudesse explicar um pouco para a gente sobre isso. Claro, então, porque eu falei a parte, vamos dizer assim, bonita, quase utópica do direito tributário. Agora, a outra parte ninguém quer pagar tributo, essa é a verdade, todo mundo, as empresas, as pessoas, elas querem maximizar lucro. A gente vive numa sociedade capitalista, para o bem e para o mal, e tudo bem, e isso é justo e isso é constitucionalmente assegurado também. A livre iniciativa, todos os direitos das pessoas e das empresas a se organizarem da melhor maneira possível, cumprindo a lei. E é daí que é o gancho para o planejamento tributário, porque a ideia de planejamento tributário contribuintes, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, eles têm a liberdade de se organizar da maneira que eles melhor entenderem. A maneira que eles melhor entenderem vai ser sempre pensando em pagar menos tributo. E não tem nada de errado nisso. Isso é natural, isso é normal, porque, de novo, uma empresa funciona como? Para ter lucro, tá? Para os sócios, para os acionistas, se a gente vai falando numa sociedade anônima, e isso vai gerar riqueza para o país, isso vai gerar emprego, isso vai fazer circular bens, enfim. Essa é a lógica da coisa. Então, tem que tirar essa pecha do planejamento tributário como algo errado, algo mesquinho, ou algo que flerte com a ilegalidade, porque não é isso. Uma coisa é planejamento tributário, que o contribuinte olha para a lei e fala, entendi, eu tenho que pagar tributo se eu agir dessa forma. Mas e se eu agir dessa outra? E se eu me organizar economicamente de uma maneira que, sem fraudar, sem praticar atos simulados, sem evadir a fiscalização tributária, eu consigo me organizar de uma maneira que eu pago menos tributo. É isso, planejamento tributário. Então, é atuar o contribuinte dentro da sua liberdade negocial, que é assegurada constitucionalmente, manejando o seu negócio para, economicamente, ele ser melhor em termos tributários, tá? Só que isso é extremamente complexo. Por quê? Porque o direito tributário é extremamente complexo. Então, como a gente estava falando agora há pouco, existem diferentes tipos de tributos, dependendo da atividade negocial, você vai estar sujeito a uma ou outra coisa.
o direito tributário tem uma particularidade que ele é muito denso, ramificado. Então, a gente tem a Constituição, a gente tem as leis ordinárias, lei complementar, só que a gente tem um mundaréu de atos normativos infralegais expedido pela Receita Federal, pelos estados, pelos municípios, e daí vira uma zona, sabe? Em bom português. Então, é muito difícil lidar com isso e saber o limite da legalidade, tá? Porque o tema planejamento tributário, ele foi evoluindo, tanto na doutrina como na jurisprudência, nesse sentido de que, tudo bem, você pode praticar planejamento tributário, o Supremo Tribunal Federal já falou isso, desde que você esteja agindo de maneira conforme a lei e sem simular atos, sem fraudar, sem tentar trazer uma aparência de legalidade para algo que não existe, sabe? Uhum. Então, é essa a ideia. Muito bacana, Thais. E, assim, é interessante porque o planejamento tributário não necessariamente são só para empresas, né? A gente pode pensar em pessoas físicas e também isso vai facilitar a vida. E eu queria saber também, além disso, além dessa importância que a gente vê, quais são os riscos de não fazer um planejamento tributário? O risco de não fazer já é um risco concorrencial, digamos assim. O mercado é cruel, o mercado assim, muito, muito pesado no sentido de que, se os seus concorrentes estão se planejando de uma maneira lícita para pagar menos imposto, se você não fizer isso, automaticamente você vai ter uma perda concorrencial muito importante, até porque a carga tributária no Brasil é muito alta, tá? E isso faz parte desse sentimento que a gente tem no Brasil de eu não quero pagar tributo. Porque eu vejo isso, assim, esse sentimento, essa história de que eu morei na França um pouco, lá eu não vejo tanto esse sentimento, porque os cidadãos, eles têm o retorno do Estado, né? Então, eles têm uma educação de qualidade sem ter que gastar, eles têm até questões de lazer que são propostas pelo Estado de uma maneira organizada. No Brasil, a gente tem essa sensação que a gente paga imposto e que a gente tem que pagar ainda privadamente por educação, saúde, etc., para ter algo de qualidade. Então, isso vem esse ranço também de pagar tributo, sabe? Mas o planejamento tributário, ele independe disso, ele é uma questão realmente de organização para você não ficar para trás, tá? E no Brasil, isso vai mudar um pouco com a reforma tributária, tá? A reforma tributária que aconteceu em 23, agora está sendo implementada, ano que vem já começa a vida hardcore, assim, de reforma tributária. É se organizar para não estar atrás de ninguém. Então, o risco de não fazer um planejamento tributário, mais do que ficar com esse sentimento ruim de estar pagando tributo e não ter nada em troca, é simplesmente ver o seu negócio não acontecer, porque, né, você, de alguma maneira, não está sendo inteligente o bastante ou contratando advogados tributaristas bons o suficiente para te colocarem no patamar adequado para lidar com o direito tributário. É muito interessante que você traz esse paralelo também do Brasil e da França, e também de como que a gente sente falta de ver esse retorno, talvez não fique tão claro para a gente. E eu queria saber, Thais, você é professora do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, correto? Isso. Eu queria saber como que o Instituto Brasileiro de Direito Tributário contribui para o desenvolvimento aí do setor. É muito legal essa pergunta, sabe, Gabriel, porque eu tenho muito orgulho de ser professora do mestrado e dos cursos de pós-graduação do IBDT, porque é um instituto que já tem 50 anos, e na origem ele foi muito vinculado à Universidade de São Paulo, enfim, né? Hoje o presidente do IBDT é o professor Luiz Eduardo Chueri, da São Francisco. É um instituto muito preocupado com a produção acadêmica e formação profissional das pessoas que trabalham com direito tributário, assim. Então, você pode, por exemplo, ser associado ao IBDT e participar das mesas de debate que acontecem semanalmente, porque são tantos temas, tantas coisas, e ali semanalmente a gente debate o que está acontecendo com profissionais que são super enfronhados, de altíssima qualidade técnica, para debater os temas de direito tributário. E o IBDT, ele tem isso de que ele sempre traz cursos novos de formação
tanto para quem está se iniciando no direito tributário, quanto para quem quer o requinte do requinte da coisa mais complicada e elitizada, digamos assim, do direito tributário. Então, por exemplo, o IBDT tem o curso de introdução e atualização em direito tributário, que existe há quase 50 anos também, Que legal. e que todo mundo que está na graduação ou que está começando a se enfiar nessa área faz, e é incrível. E tem cursos de preço de transferência, assim, um negócio super requintado, para quem atua especificamente nessa área de tributação internacional, com multinacionais, enfim, também tem isso. Então, ele pega todo um espectro, assim, de profissionais querendo se capacitar em direito tributário, de uma maneira muito, muito séria e muito profunda, assim. Os profissionais vinculados ao IBDT são incríveis. É um instituto que vale a pena conhecer. Legal, Thaís. É muito interessante mesmo. E é legal também ver essa história, né? 50 anos aí não é para qualquer um. Sim. E, Thaís, eu queria também que você contasse um pouquinho, se foi conselheiro do CARF. Eu acho que deve ter sido uma experiência muito rica. Eu queria saber, se puder contar um pouco o que faz, qual que é o papel da conselheira, o CARF, contar um pouquinho para a gente, para quem não conhece, Claro. e essa experiência como foi. O CARF é um órgão julgador que está dentro da estrutura do contencioso administrativo federal, tá? Então, basicamente, no âmbito federal, tá? Então, se um contribuinte recebe um auto de infração da Receita Federal, falando, você não pagou esse tributo, por favor, pague com multa e juros, não necessariamente o contribuinte precisa já se socorrer do Poder Judiciário. Por quê? Porque ele tem esse contencioso administrativo muito bem estruturado, com fases, com instâncias, com recursos, tudo isso que acontece no âmbito do contencioso administrativo. Tá? Então, ele pode recorrer para uma primeira instância de julgamento, que vai ser uma delegacia de julgamento da Receita Federal. Se ele não concordar com a decisão que vai ser proferida por esse primeiro órgão colegiado, ele pode recorrer ao CARF. O CARF já, então, seria a segunda instância desse contencioso administrativo, que fica em Brasília, tá? Então, durante muitos anos, uma semana do meu mês, eu passava em Brasília para julgar os processos. Isso pré-pandemia, né? Caramba. Todas as sessões eram presenciais. Nossa! Meu filho mais novo foi 8 vezes a Brasília. Esse está chique. Foi 8 vezes a mais do que eu. Porque quando ele nasceu, ele nasceu, daí com 4 meses eu voltei a trabalhar no conselho, e eu levava esse neném com a babá. Que legal. Para o conselho, porque todo mês eu precisava estar lá. Mas, então, o contribuinte ele tem direito a utilizar esse contencioso, que é muito bacana, porque ele tem alguns princípios muito específicos que não são iguais ao que a gente vive no Poder Judiciário. Então, para você utilizar o contencioso administrativo, por exemplo, você não precisa de advogado. Ele tem o princípio do formalismo moderado, ele não tem custos, é tudo absolutamente gratuito para fazer todos esses recursos, tá? E o crédito tributário ele fica suspenso. Enquanto não termina o litígio administrativo, ninguém vai poder te cobrar, você não vai ter nenhuma expropriação, não vai ter uma execução fiscal te cobrando aquele valor que a Receita Federal tá entendendo devido, tá? Então, de fato, é uma instância de julgamento muito boa e muito técnica. Porque, de novo, o direito tributário é complicado. Quando a gente está falando de tributos federais, hoje, a gente está falando de imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, IPI, IOF, todos os tributos aduaneiros, as contribuições providenciárias, sem falar de contribuições específicas, sem falar do pessoal que é do Simples Nacional. Então, assim, tudo isso no âmbito federal e tudo isso dá briga, porque, de novo, é uma área difícil, é uma área que tem muitos conceitos indeterminados. Então, assim, o que é receita? O que é renda? Eu sou mesmo sujeito passivo dessa obrigação tributária? Essa importação aconteceu de verdade? Então, assim, são muitos motivos para o contribuinte eventualmente não concordar com uma cobrança feita pela Receita Federal, ou por um pedido de crédito, né? Hoje, crédito que as empresas têm são moedas, né? Então, a gente tem aí sistemas de não cumulatividade, de
pagamentos indevidos em que o contribuinte pode pedir para o Estado de volta determinado valor. Isso também vai acontecer perante esse contencioso administrativo. Questões de comércio exterior, tá? Então, por exemplo, multas aduaneiras, tudo isso é tratado no contencioso administrativo também. Então, é muito rico, tem muita gente muito técnica julgando isso no âmbito do processo administrativo fiscal. Então, ter tido a função de conselheira, para mim, foi uma experiência maravilhosa que mudou minha vida, porque eu fiquei lá todo esse tempo, esses 8 anos, vivendo isso, julgando esses processos e tendo acesso a, vamos dizer assim, os melhores advogados, que são essas pessoas que vão ao tribunal defender os seus clientes, defender as suas causas, e a procuradores da Fazenda Nacional, que são brilhantes também aí na sua defesa dos interesses da União. Então, é uma grande escola ser conselheiro ou conselheira do CARF. E como eu entrei muito nova, eu entrei com 28 anos, para mim, de fato, foi muito duro, assim, porque era muita coisa para assimilar, e eu era muito testada, né, obviamente, mulher jovem julgando o processo. Então, para mim, foi um engrandecimento profissional e de me deixar mais casca grossa também, eu acho. Assim. Foi ótimo. Que legal, Thaís. A sua jornada é muito legal, assim, poder ouvir isso e o jeito que você fala também é muito bacana. Eu gosto que você é apaixonada de fato pela área, né? Eu sou. E Thaís, eu queria, se você puder, dar um conselho para quem está pensando em ingressar nessa área, na área de direito tributário. Olha, quem vem para o direito tributário tem que vir preparado, assim, porque realmente é algo que demanda muito, e demanda muita responsabilidade, muito estudo diário, assim, porque muda, sempre tem novidade, eu falo que é um direito de sobreposição, né? Então, você precisa entender de contratos, você precisa entender de direito privado, você precisa entender de direito econômico, você precisa entender muitas vezes de contabilidade, tá? Para conseguir entender o fenômeno da incidência tributária. Então, vamos dar um exemplo super complicado, uma offshore num paraíso fiscal em que eu tenho investimento em ações que são contabilizadas a valor justo, e por isso eu tenho uma apuração no meu resultado em que eu entendo que eu não tenho uma renda tributável, porque eu não tenho disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Assim, você lidar com todas essas questões é algo complicado, assim. Mas, ao mesmo tempo, o direito tributário pode ser sobre o seu IPTU, né? Qual é o valor venal do seu imóvel? O município está te cobrando corretamente? Então, assim, vai de alhos a bugalhos, assim, é muita coisa para entender. Então, é por isso também que a gente vê que é um direito muito ramificado. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Para quem está afim, quer entrar nessa área, dá para vir de cabeça, tem espaço, e é muito bom para quem está interessado em estudar. Porque dá uma espantada nas pessoas. O meu caso mesmo, por exemplo, o caso de todo tributarista, na verdade, a gente acabou de ter uma reforma tributária sobre o consumo que, assim, passou uma régua em muita coisa que a gente tinha no direito tributário. Então, eu tenho livros sobre PIS/COFINS, que ótimo, daqui 10 anos não vai mais ter PIS/COFINS, entendeu? Então, assim, a gente vai passar por um período de transição muito grande agora e que vai demandar que os profissionais se renovem. A gente vai precisar rever tudo isso. Então, é uma área de constante modernização que demanda isso dos profissionais. Então, a ideia é que vem com tudo, assim, para incentivar, sabe? Não é fácil, mas os frutos são muito bons, é muito interessante, tem muitos temas muito interessantes, ninguém morre de tédio no direito tributário. É isso aí, Thaís, você e o BDT vão ter muito trabalho pela frente aí, então, viu? Com certeza. Thaís, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para o pessoal que quiser conversar com você, tirar dúvida. Claro, eu sou super ativa no LinkedIn,
tá? Legal. Então, pelo meu nome, Thaís de Laurentiis, Thaís com H, Laurentiis com 2 Is e S. Todo mundo já consegue me achar no LinkedIn e eu interajo bastante por lá, trago bastante conteúdo, o que é muito legal, assim, eu acho que o LinkedIn é uma plataforma que vale a pena para a gente estar no dia a dia, trocando informações, trocando novidades, dentro de todo esse contexto que é essa loucura boa que é o direito tributário. Então, por lá, todo mundo consegue me encontrar e compartilhar conteúdo comigo. Perfeito. Thaís, muito obrigado, viu? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.